Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas do LAC, uma boa madrugada também de estudos. Hoje nós vamos iniciar aí um módulo, né? Um módulo muito especial. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Pedro Silas e irei dar para vocês aí o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás. Você que está fazendo o concurso do Tribunal de Justiça, né, do Estado de Goiás, um concurso muito bom, diga-se de passagem, aí numa terra muito boa também, né? Então, Goiás, assim, é fantástico, né? Eu acho que não tem aí uma cidade ruim, interior, que nem comparado a algumas cidades aqui do Mato Grosso, mas um belo estado, perto de muita coisa. Goiás, né? Tem uns amigos que moram em Goiás. E o professor Luiz falou, ó, Pedro, vamos gravar esse código, o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás e as leis específicas para isso. Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero aqui, primeiramente, dar algumas dicas de estudo com relação a essa legislação. Não só esta, mas as outras que eu vou estar passando para vocês. Primeira dica importante é que vocês não vão encontrar isso em livros. Vocês não vão encontrar a matéria em livro. Eu vou buscar um código comentar. Não, vocês não vão encontrar. Os comentários que serão feitos por mim são comentários de quem já estudou legislação semelhante e que já tem o costume e já tem, vamos dizer assim, eu já tenho a malícia de saber do que pode ser, o que não pode ser cobrado na sua prova. Então aqui, eu gostaria muito que vocês se preocupassem mais em entender o conteúdo, mas principalmente ler a lei. Sim, vai ter que ler a lei. Eu estou separando os artigos, que não tem como eu passar aqui para vocês todos os artigos, um por um, para a gente poder ler. Mas vou passar os principais. E os principais é aqueles que eu acredito que vão cair na prova, que podem ser objeto de questão. Professor, mas quantas questões que vão cair na prova? Olha, não sei, mas não são muitas com relação... Pode ser que caiam 2 desta lei ou 3 dessa lei específica, mas são 2, 3 ou até 4 questões que vão derrubar o candidato. Não serão questões difíceis, são questões fáceis, mas que aqui é onde vai separar a sua aprovação. Muitos candidatos estão preparados com as matérias comuns, português, algumas direito constitucional, direito administrativo, que são questões, são matérias muito comuns e que todo mundo acaba, de certa forma, acertando. Aqui não. É aqui que é onde vai saber realmente se o candidato teve ou não acesso a essa legislação. É um desafio que o professor Luiz passou para mim. Estou aqui agradecendo a vocês, porque é uma matéria gostosa de se ver. Vocês vão gostar. Então, começando, a Lei 9.129, né, de dezembro de 1981, quando essa lei foi promulgada, praticamente eu tinha alguns meses de vida, né, que eu sou de setembro de 81, e essa lei dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás. Entenda o seguinte, a lei vai tratar sobre a organização do Poder Judiciário. Não vai tratar sobre a organização do Estado de Goiás. Não é a Constituição Estadual de Goiás. Também não vai tratar sobre o Ministério Público de Goiás. Não vai tratar sobre Defensoria Pública do Estado de Goiás. Aqui o objeto da lei é o Poder Judiciário do Estado de Goiás. Isso é muito importante por quê? Porque, conforme o artigo 1º, ele deixa claro que o objeto da lei é a organização judiciária do Estado de Goiás.
Como assim a organização judiciária do Estado de Goiás? Simples. Se vocês pegarem a Constituição Federal, vocês vão ver que lá existe a organização da justiça do Poder Judiciário do Brasil. E dessa organização do Poder Judiciário do Brasil, permite-se que os estados organizem o Poder Judiciário de cada estado. Então, o Estado de Goiás simplesmente buscou organizar como é que vai ser, como é que funciona o Poder Judiciário dentro do Estado de Goiás. Ah, professor, mas é muito diferente dos outros estados? Não, não é que não é diferente. Na verdade, eles respeitam algumas características do estado. Por exemplo, é diferente o Estado de Goiás com o Estado de Mato Grosso. O tamanho, o desenvolvimento, a necessidade, a quantidade de comarcas existentes. Então, para isso existe a lei organizando este poder judiciário. Mas, professor, a lei organizar o poder, só está organizando. Aqui não vai dizer que o judiciário tem que se submeter ao legislativo, ao executivo. Não. Aqui a finalidade é distribuir a justiça, entender como é que funciona o Poder Judiciário, quais são as funções que o Poder Judiciário pode ter dentro do Estado de Goiás, a situação que envolve a distribuição de comarcas, os critérios de distribuição de comarca, o que é uma entrância especial, uma entrância de primeiro grau, uma entrância de segundo grau. Então, percebam que aqui traz as regras básicas. Mas, professor, eu preciso saber? Claro que você precisa saber, porque você vai estar entrando como funcionário do Poder Judiciário do Estado de Goiás. E como funcionário do Poder Judiciário do Estado de Goiás, você tem que saber algumas regras que são importantes. Obviamente que eu vou focar nas regras que os servidores têm que saber. Professor, mas tem regras que juízes têm que... Tem regras que só juízes devem saber. E tem regras que não precisam vocês saberem. Tá certo? Então aqui, o primeiro título começa da divisão judiciária. Então nós vamos entender como é que funciona a divisão judiciária do Estado de Goiás. Como é que se dá essa divisão? Como que ela ocorre? Bem, a divisão ela ocorre conforme o artigo 2º, que diz o seguinte: o território do Estado de Goiás para a administração da justiça divide-se em comarcas e distritos e constitui um todo para o efeito da jurisdição do Tribunal de Justiça e da Justiça Militar. Olha que questão boa. Por que falar o território, né? O correto era vir o Estado de Goiás. Mas a legislação foi feita no momento em que não usou-se da nomenclatura correta. Acredito eu que foi na questão quando o Estado de Goiás começou aí a ter a característica de Estado. Mas, enfim, botou o território, né? O território do Estado de Goiás. Então, o território do Estado de Goiás poderia botar só o Estado, mas ele se preocupou com a questão territorial. Ele é dividido em comarcas e distritos. Isso pode cair na sua prova. Como que se dá a divisão do Poder Judiciário dentro do Estado de Goiás? A divisão se dá em comarcas e distritos. Poxa, professor, mas o que é comarca? O que é distrito? Vamos lá. Cada comarca, olha o conceito de comarca. Cada comarca é formada por um ou mais municípios contíguos. Constitui uma unidade judiciária. Gente, comarca, entenda o seguinte: comarca é onde vai estar estabelecido, aonde vai estabelecer o Poder Judiciário. Sim, onde vai estabelecer o Poder Judiciário. Claro. Cuiabá, por exemplo, tem várias, vamos dizer assim, tem várias varas, mas existe uma comarca, existe Poder Judiciário dentro de Cuiabá.
que é dividido, existe a comarca de Cuiabá, que é o local onde existe o Poder Judiciário, que é dividido em várias varas. Mas entenda o seguinte, quando se fala em comarca, é porque o Poder Judiciário ali se faz presente. Nós que somos de cidade grande, sempre achamos o quê? Cada município vai ter uma comarca, cada município vai ter um Poder Judiciário. Negativo. Essa é outra pegadinha na prova. Está dizendo o seguinte, cada comarca pode ser formada por um município ou por mais municípios contíguos. Como assim contíguos? Próximos. Então a comarca, ela pode muito bem ser formada por um único município ou por mais de um, desde que sejam contíguos. Então percebam claramente que se na sua prova cair o seguinte, isso é muito... Cara, isso é uma questão boba, mas que ela é passível de ser cobrada. Uma comarca é necessariamente formada por um único município? Não. A comarca pode ser formada por mais de um município? Sim, desde que eles sejam contíguos. Mas, professor, o que é um município próximo do outro? Tem que ser 1 quilômetro? Sei lá, 4 quilômetros, 10? Não. O que vai depender é o que a lei disser, que é contíguo, e o que nós vamos aprender, que é a questão do regimento interno. O regimento interno também pode definir o que vem a ser contíguo, mas a lei ela procura dizer, olha, os municípios contíguos e dá lá uma certa localização. Mas normalmente o município contíguo está relacionado muito com a situação que, vamos dizer assim, 100 quilômetros, até 200 quilômetros na prática, é considerado município contíguo. Por quê? Porque é muito simples, gente. A comarca, vamos supor, a comarca A, ela tem uma população, e nós vamos ver que é uma população que requer ali a instalação de uma comarca. Beleza. Acontece que o município mais próximo dela é um município que tem 10 mil habitantes e é 200 quilômetros. Não há necessidade de se abrir uma comarca lá. Logo, o magistrado, o que ele faz, o magistrado? Ele simplesmente pega e se desloca até aquele município e faz ali uma espécie de audiência itinerante. Como assim? Às vezes, o magistrado vai fazer as audiências lá. Mas é possível? É possível. Ele leva todos os seus funcionários e vão até lá para facilitar o acesso. Porque o correto era o quê? Aquela população daqueles 10 mil habitantes irem até onde o magistrado está. Mas nós sabemos das dificuldades, nós sabemos como é difícil. Aí o magistrado de repente faz, uma vez na semana eu estou indo lá. Aí ele vai lá e faz as audiências, faz tudo certinho, leva seus funcionários para que... mas que prédio que ele vai fazer? Às vezes existe uma sala, um local que a prefeitura cede para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário possa realizar ali a sua função. Mas, se perguntar, é da comarca, essa comarca o que? Ela abrange quais municípios? Aí serão vários. Interessante que o artigo 5º, cada distrito da divisão administrativa corresponde a um distrito judiciário. Aí, aquela velha situação, professor, o que é comarca e o que vem a ser distrito? Gente, comarca, como nós vimos, a comarca ela pode ser formada por, vamos botar melhor aqui, um quadro comparativo, né? Então a comarca é onde o Poder Judiciário ali está, né? Instalado. E ele é dividido em um município ou vários municípios. Beleza, vocês viram, está na lei. Mas acontece o seguinte, que eu falei que é dividido em comarcas e distritos.
Gente, mas o que é distrito? Distrito, gente, é nada mais, nada menos que uma porção menor. É uma situação menor. Como uma situação menor? O distrito é, na verdade, algo relacionado com uma divisão mais no sentido de administrativo. Como assim administrativo? De repente, existe uma porção de, nem falo que é uma porção de municípios, mas sim de distritos. Distrito é menor que o município. O distrito, ele está prestes o quê? Os distritos estão prestes a se formar o quê? Um município. Mas antes de eles serem municípios, eles são distritos. Mas existe uma porção deles, um distrito A, um distrito B, um distrito C. E aí, o que o judiciário faz? Vamos instalar aqui um distrito judiciário para abranger todos esses distritos. A diferença, então, básica entre o distrito e a comarca é que a comarca abrange municípios. O distrito abrange distritos que ainda não se tornaram municípios. Só que é um grupo, ele não vai ser apenas um distrito. São vários distritos, um grupo de distritos, aonde o Poder Judiciário ali vai se fazer presente para aquele grupo de distritos. Mas, professor, aonde que você vai encontrar esse grupo de distritos? Normalmente nas regiões mais longes, nas regiões mais de difícil acesso, nas regiões mais pobres do estado. Ou, até mesmo, pode ser próximo da capital, mas são regiões pobres, aonde não há um grande desenvolvimento, ao ponto daquele distrito não se tornar um município. Normalmente, esse distrito, então, ser protegido pelo Poder Judiciário? Com certeza. Mas não vai ter o grau, o status de uma comarca, não. Comarca quem vai ter é o município. Aqui, os distritos terão aí um apoio do Judiciário, mas chamará isso de distrito judiciário, e não necessariamente num distrito de, vamos dizer assim, e não numa comarca. Então, percebe-se que a lei ela tem essa preocupação. Outro ponto interessante, que é a constituição de uma comarca. Isso aqui é muito importante para como é que se faz, como é que se cria uma comarca. E o artigo 6º diz, olha, para criar-se uma comarca, precisa-se de uma população de 20 mil habitantes. Então, peraí, uma população mínima de 20 mil habitantes. O distrito é outra situação, mas falando, olha, precisa de uma população mínima de 20 mil habitantes. População mínima. Quando eu falo população mínima, eu estou falando do total. Eu não estou falando da quantidade de eleitores, não. Eu estou falando da população. Por quê? Porque, além dos 20 mil habitantes, é necessário ter 3 mil eleitores. Sim, terão que ter 3 mil, no mínimo, cadastrados como eleitores para poder ter acesso aí à questão da comarca. Tem que ter uma arrecadação estadual mínima de 2 milhões, né, de cruzeiros. Professor, quanto é isso em real? Gente, na boa? Não sei. Acontece que como está na lei, é o que vai cair para vocês, é o que está na lei. E, mas professor, se cair em real? Não, não vai cair em real. Vai cair o que está na lei, que é em cruzeiros. Ou cruzar cruzeiros, acredito que é cruzeiros. E, inciso 4. A média de serviços forenses mínimos de 150 feitos ajuizados no triênio anterior. Então acontece o seguinte, e por fim, né, para explicar todos os requisitos, a extensão territorial mínima de 50 quilômetros quadrados. Gente, esses requisitos eles são cumulativos. Como assim cumulativos? Para aquele município se tornar uma comarca, é necessário que todos esses requisitos estejam presentes. Mas professor, espera aí. Então,
eu tenho que ter 20 mil habitantes, 3 mil eleitores, arrecadação de 2 milhões de cruzeiros, a média de serviços forenses no mínimo de 150 feitos. Como assim 150 feitos? Tem que se comprovar que aquele município teve um ajuizamento mínimo de 150 feitos, isto é, de 150 processos no triênio anterior. Tem que se provar no período anterior que houve aí um ajuizamento no mínimo de 150 processos. Feitos é processos. Poxa, professor, isso é fácil. Não, isso aqui é um dos requisitos mais fáceis. Gente, a quantidade que tem de processo do que era... Isso, tanto que isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui é na época de 1981. Nós estamos em 2014. Então isso aqui, 150 feitos, é um nada. É um nada. É simplesmente... É fácil atingir 150 feitos. E ter a extensão territorial mínima de 50 quilômetros quadrados. Então, o município também deverá ter aí um tamanho considerável para poder justificar a instalação de uma comarca. Por que eu estou falando isso? Porque o judiciário, quando ele instala a comarca, gera custos. Gera uma série, tem que botar um juiz, botar funcionário, tem que haver uma série de situações. E a cidade ela tem que justificar isso, a instalação dessa comarca. Então, a justificativa para que o município tenha isso, está aqui, perante esses requisitos. Mas toda regra tem exceção. Ah, professor, então, existe exceção à criação da comarca? Existe. O artigo 7º, parágrafo 2º diz: para a criação, instalação e classificação de comarcas situadas ao norte do paralelo 15 do Estado, os requisitos constantes nos números 1, 2, 3 e 4 dos artigos 6º poderão ser reduzidos. Então, peraí. Só voltando. 1, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, olha só. Está dizendo o seguinte. De comarcas situadas ao norte do paralelo 15 do Estado. Aqui, ele simplesmente fez a lei tomou um cuidado para dizer o seguinte, olha, nesse paralelo 15, existem municípios que são de difícil acesso. Existem municípios onde a população são municípios, não são distritos, são municípios, mas eles não conseguem preencher todos esses requisitos populacionais, esses requisitos, a questão do número de eleitores, a questão que envolve também a quantidade de dinheiro. Mas percebam o seguinte, é fundamental o Poder Judiciário ali se fazer presente. Sim, é fundamental para puxar até o próprio desenvolvimento do município. Então, aqui eles só exigem, na verdade, o requisito de 50 quilômetros quadrados. Só exige aí a questão do território. Porque os outros requisitos poderão ser reduzidos. Significa que eles poderão aí não considerar 20 mil, no mínimo 20 mil habitantes, mas botem aí 20 mil, 15 mil. Eles podem considerar por quê? Esses municípios estão situados numa região que é uma região que infelizmente não tem um grande desenvolvimento. Professor, quais são os municípios do norte do paralelo 15? Vocês pegarem a legislação, vocês verão que a própria legislação cuidou em fazer essa divisão. Então, só olhar lá, não vai cair na prova, quais são os municípios. Por isso que eu nem quis falar, que é mais importante você dizer que, se tratando então do norte do paralelo 15 do Estado, aí os requisitos poderão ser reduzidos, salvo o requisito da extensão territorial. Interessante é o seguinte, a gente tem que diferenciar comarca de entrância. Eu falei o seguinte, comarca,
que eu falei da comarca? Comarca é o quê? É o local onde o poder judiciário encontra-se instalado. Tá lá. Falei isso para vocês. Comarca é onde o poder judiciário encontra-se instalado. Acontece que vocês já ouviram essa expressão entrância. Ué, professor, comarca de entrância especial, comarca de entrância de primeiro grau, comarca de entrância. Vamos lá, antes de trabalhar o conceito. Entrância. Entrância, entrada. Perfeito, entrada, isso mesmo. Mas que tipo de entrada? Aqui, quando se fala em entrância, nós estamos falando no nível de especialização, no sentido de dizer o que? Quanto maior a entrância, mais especializada é a comarca. Sim. São 3 níveis de entrância. Então, cada nível vai ter uma especialização maior. Como assim? Quando eu falo comarca de entrância de primeiro nível. De primeiro nível, nós estamos falando, então, daquele chamado clínico geral. O juiz chega lá, ele tem que resolver todos os feitos, ele está no início. Quando fala de entrância de nível médio, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do juiz que está progredindo na carreira, mas está pegando uma comarca onde já existem várias varas. Tá. Quando fala de especial é porque ele está chegando ou na capital ou próximo da capital. Que aí já é a distribuição, aí já funciona um outro sistema dentro da comarca. Então são 3 níveis que estão previstos no artigo 8º. Basta fazer uma leitura do artigo 8º. E sua elevação, a forma como você consegue pular de uma comarca para outra, está no artigo 9º. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho que fazer isso, que tem uma vozinha. Mas, professor, como assim? Vamos lá. A comarca vamos dizer assim, de entrância de primeira entrância, vamos botar assim, de primeira entrância, ela normalmente é uma comarca que vai ter uma vara, uma única vara. Ah, então as comarcas são divididas em varas? São. O que é a vara? Já está pensando besteira? Não. Vara é aonde o juiz vai se desenvolver o seu trabalho. Quando a gente fala em comarca, é que o poder judiciário ali se faz presente. E se faz presente através do quê? Da vara, do local onde desenvolve a atividade. Quando fala da entrância de nível médio, significa que aquela comarca deve ter, no mínimo, 2 varas. 2 ou 3 varas, normalmente. Quando fala de entrância especial, aquela última, é porque existem várias varas. Por exemplo, aqui em Cuiabá nós temos vara especializada Fazenda Pública, vara especializada em direito bancário, vara especializada na questão de crimes contra o patrimônio, vara especializada dos crimes contra a questão de tráfico de drogas. Então percebe que existem especializações nas varas. Mas isso é dado por quê? Porque a entrância permite isso. Quando a entrância é muito baixa, é uma vara só para cuidar de tudo. Quando a entrância, você começa a chegar próximo da capital, você já não vai mais pegar tudo. Você vai pegar alguma vara especializada dentro dessa comarca de entrância superior. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte aspecto. Como é que você transforma? Porque a vara de primeira entrância, então, vocês já sabem que é aquela geralzona, é aquela vara que vai... é isso.
é aquela entrância onde vai ter uma vara só, normalmente. Agora, para transformar ela para segunda entrância, isso aqui que vai cair em prova, para transformar ela em segunda entrância, porque às vezes o volume de processos aumentou, às vezes, enfim, mudou muita coisa. Quais são os critérios? População mínima de 30 mil e não mais de 20 mil, agora é 30 mil. Mínimo 6 mil eleitores. Pera aí, professor, mas lá no outro era 3 mil. Pois é, agora passou a ser 6 mil. Então, para você deixar de ser de entrância de entrada, você tem que ter 30 mil eleitores, 30 mil habitantes e 6 mil eleitores. Arrecadação estadual mínima de 5 milhões de cruzeiro também aumenta. Ter a média de 300 feitos ajuizados no triênio anterior. Então percebam que os critérios aqui, eles dobram em razão do quê? Em razão de dizer, olha, como houve um aumento, vou voltar aqui só para vocês terem uma noção, como houve um aumento, como houve um acréscimo, então vamos passar para a segunda entrância. Como houve um aumento de demanda, como houve um aumento de arrecadação, houve um aumento de eleitores, então essa segunda entrância vai ser dividida provavelmente em mais de uma vara. Se você é do interiorzão que está me assistindo, se a sua cidade tiver comarca, ela vai ter uma vara. Ah, professor, aqui tem duas, mas é de primeira entrância. Beleza, isso pode acontecer também. Mas, volto a dizer, a regra é que, de segunda entrância, você vai ter mais de uma vara. E para transformar para a terceira entrância, essa entrância especial, como é que funciona? População mínima de 40 mil habitantes, mínimo de 10 mil eleitores, arrecadação estadual aí de 8 milhões de cruzeiros e média de 400 feitos ajuizados no triênio anterior. Estou falando que está na lei. Hoje, na prática, isso aqui está desatualizado. Isso aqui, acredito que muitas cidades do interior de Goiás têm 40 mil habitantes. Tem muitas cidades que têm mais de 10 mil eleitores. Ah, professor, lá eles podem ser considerados terceira entrância? Provavelmente, porque a lei permite essa criação, desde que preenchido esses requisitos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.